Deus se revela por medida. O Espírito Santo você recebeu sem medidas, mas Deus se revela em medidas. Deus se revela em medidas. Qual de nós aqui, por mais que estudamos a Bíblia e oramos e jejuamos, entendemos toda a revelação? Deus dá por medida a revelação. Ele se revela por medida. E às vezes, em uma geração, Deus não se revela à medida que deve se revelar, porque Deus espera a atenção. Deus é sensível. Toda revelação vem por medida. E como é que nós podemos acrescentar a medida? Buscar mais, completar a medida. Como que nós podemos? A vez, ou a medida, né? À medida, vou usar a mesma expressão, que nós nos consagramos, que nós damos atenção, que nós honramos. À medida que nós honramos, guarda isso. Deus se manifesta, Deus se revela por medida. E Ele se revela a você à medida que você o honra. À medida que você se aproxima dele. Como é que você recebe Deus? Ele diz, quem recebe um servo meu e dá a ele um copo com água, não ficará sem seu galardão. E diz, recebeu a mim. Se recebeu honrando, porque ele é meu servo, porque ele é meu filho, a mim me recebe. Quando eu te honro, eu estou honrando Deus. Como é isso, pastor? Nós não conseguimos honrar Deus só com o joelho no chão e glória, 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 aleluia. Quer saber de uma coisa? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus honra você, mas Deus espera a honra. Deus se revela à medida que você aumenta sua medida de honra. Guarda isso no teu coração. Quando Deus estabeleceu o tabernáculo, quando Deus estabeleceu as vestimentas dos sacerdotes, eles tinham todos os apetrechos, todos os detalhes da vestimenta, todos os detalhes do utensílio. Por que Deus é tanto detalhista, tão detalhista? E Deus não colocou uma cadeira no tabernáculo. Não tinha um banquinho no tabernáculo. Ninguém sentava. Os ministérios, os levitas, os adoradores, os que cuidavam do templo, ninguém tinha cadeirinha para sentar. Os sacrifícios que eram feitos no átrio, ninguém tinha. Ninguém sentava. Todos estavam prontos para o serviço. E o sacerdote, a sua roupa não era amassada. Ele não podia entrar de qualquer jeito. Ele não entrava rolando por debaixo da cortina. Ele tinha que entrar e permanecer durante todo o turno dele em pé, sem amassar a roupa. E cada vez que ele se movia, os sininhos batiam. Porque se parava do sininho bater, pode puxar a corda, porque já morreu. Isaías capítulo 6 começa a falar, a orla do manto de Jesus encheu o templo. Jesus, quando estava andando lá com a sua vestimenta, com a sua roupa de linho fino, e andando todo branquinho, naquele calor, lá na Galileia, Judéia, Samaria, e ele andando, e a multidão pressionando. Uma mulher toca na orla das vestes de Jesus, instantaneamente ela é curada. Por quê? Honra. Ela não se achava digna nem de pedir para ele que orasse por ela, nem de pedir para ele que curasse ela, nem que olhar por ele, mas que chegando ela por trás, tocou nas vestimentas, na orla da vestimenta dele. Isso é profético, querido. Isso é revelador. As orlas da roupa de Jesus enchem o templo. A glória do Senhor, o seu manto enche o templo. Quando aquela mulher tocou, a reverência dela, o temor dela e a honra dela, todos tocavam, mas ela tocou com honra. Todos adoram, mas ela adorou com o coração. Todos louvam, mas ela estava louvando de forma diferente. Jesus na hora percebeu, não tocou na perna dele, não tocou no braço dele, não tocou na mão dele, tocou na vestimenta dele. Quando tocou na vestimenta dele, disse, para! Alguém me tocou, porque de mim saiu o quê? Virtude. Quando você toca a Deus com honra, sai virtude, vem para você. Amém. Quando você honra o Senhor, vem a graça de Deus, vem a glória de Deus, vem a unção de Deus sobre a sua vida, vem os mistérios, vem a revelação. Você diz, eu quero ler a Bíblia, vou estudar a Bíblia, estuda. Você quer estudar para mostrar para os outros que você sabe. Você não está honrando o Senhor. Quando diz, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine, você abre a Bíblia e parece que aquelas letras, começam a se revelar para você. E você começa a ficar como que ansioso, porque você
entre ler o texto e entre o que Deus começa a jogar no seu espírito, a sua mente parece que não consegue acompanhar a velocidade da informação, da revelação, porque você honrou o Senhor, tocou-lhe com honra, saiu virtude. Alguém me tocou, saiu virtude aqui. É a diferença. Todos podem estar nessa sala. O Senhor está aqui, a presença do Senhor está aqui, a glória do Senhor está aqui. Mas da forma como você está honrando o Senhor hoje pela manhã, é a medida da revelação que vem sobre você. Amém. É a medida da glória de Deus que é manifesta. É a medida da virtude de Deus que vem sobre a sua vida. E aí escancara-se os propósitos de Deus sobre a sua vida. Porque você o toca honrando, você o adora honrando, você o louva honrando, você lê a palavra dele honrando, tudo que você faz para ele com honra. Quando nós fazemos isso, queridos, não há limites para Deus se revelar. Aí a revelação dele vem. Mas Deus opera por ondas, né? Você percebe isso? Deus se manifesta nas gerações. Deus se manifesta nos meses. Deus se manifesta nos dias. Tem um dia que você sente que o negócio é sério, você fica emocionado e uma presença gloriosa de Deus. É aquele dia que você parece que não quer cozinhar, não quer comer, não quer conversar. Você só quer estar na presença dele. Você não está nem recebendo revelação, mas há uma glória dele. É como se Deus dissesse, estou aqui. E você diz, eu não quero perder você, eu não quero perguntar em nada. Tem hora que eu pergunto para Deus, tem hora que eu não quero perguntar em nada. Fica quieto. E aquele momento eu não estou ouvindo nada, ele não está me dizendo nada, eu não estou tendo revelação nenhuma, mas é um momento de honra, até o silenciar. Glória a Deus. É honrar. Quando você está diante de um sábio, o teu silêncio, esperando a voz daquele que é sábio, já é honra. O teu silêncio já é honra. Por isso que nos céus vai haver um tempo de silêncio. Porque o silêncio honra a Deus. Ele disse, cale-se diante dele toda a terra. O silêncio, querido, cria em nós uma expectativa do que vai ser dito. O que vai ser dito? O silêncio é isso. O que vem aí? O que está acontecendo? Tem um momento que vai mudar o vento que sopra do sul para o norte, e vai vir agora o vento do norte para o sul, nesse período que está soprando o sul, soprando o vento norte, soprando, as folhas estão indo toda para o sul, e você vê a árvore soprando, porque o vento vem do norte para o sul. Daqui a pouco, na madrugada, a árvore fica quietinha. Galo não canta, gato não mia, cachorro não late, passarinho não pia. Você escuta o silêncio. E daqui a pouco começa. Vai cachorro late, gato pia, aí galo late, cachorro pia. Aí aquele movimento, a árvore sopra agora do sul para o norte. Mas aquele período da transferência do norte para o sul, para o sul para o norte, há um período de silêncio. Há um período de silêncio. Há um período de para aí. Não é vento brigando com o vento. Estanca aí, espera aí, para aí. Eu já observei isso quantas vezes. Alguma coisa muda. Nós estamos ouvindo uma coisa, ouvindo outra, ouvindo isso, ouvindo aquilo. Um profeta fala, traz uma revelação, um pastor prega, aí ainda está no impulso. Deus está mandando parar, Deus está mandando ficar em silêncio. O cara está, não, porque Deus está dizendo, Deus falou. 10 anos atrás Deus falou. E ele está naquele gás do que Deus falou, e ele não sabe que Deus está dizendo, pare, tenho algo a dizer. Não posso te ouvir, que eu estou falando o que você já disse. E Deus manda parar. Quando um homem nessa geração, quando você, querido, quando um homem nessa geração do tumulto, das vozes, para, ele, não estou falando do mundo, quando este homem, esta mulher para, é quando o vento sopra de maneira diferenciada. É a única pessoa que para ficar no silêncio. É aquela pessoa que está, nossa, mas o mundo está dizendo isso, o mundo está dizendo aquilo, o mundo está dizendo aquilo, estão dizendo que é por aqui, estão dizendo que é por ali, e ela diz, Deus, o que o Senhor está dizendo? Vem outra onda. Para esta pessoa que honrou a Deus, Deus se revela, e você diz assim, nossa, houve um tempo, aí você fala assim, houve um tempo que Deus estava fazendo milagre dessa forma, houve outro tempo que Deus estava manifestando desse jeito, houve outro tempo que Deus começou a manifestar desse jeito. Observe quem foi que começou na caminhada. Foi aquele que parou. Foi aquele que ficou quieto. Quantas vezes eu vejo Deus levantando, por exemplo, nessa geração, já levantou nessa parte que eu conheço,
Já levantou na área da adoração e do louvor, e as pessoas começam, não, é isso, é assim, porque o louvor é assim, aí começa aquela onda de louvor para tudo que dá, tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito, todo mundo fala igual, o mundo inteiro. Começa lá na Austrália, vai até o Havaí, vai embora, roda o mundo inteiro, a mesma ministração. E continua, e você chega na igreja, você não sente a presença de Deus, você não sente mais que ninguém está adorando, você não sente mais reverência, ninguém mais está com temor, mas o louvor é o mesmo, a adoração é o mesmo. Chora, mas ao mesmo tempo adultera, chora, mas ao mesmo tempo peca, chora, mas ao mesmo tempo rouba, chora, mas faz tudo errado, porque está no toque da emoção, mas não está mais no toque da unção. E de repente alguém para, escuta. E quando esse alguém para, escuta, começa a vir uma nova onda. E começa, irmãos, Deus nunca se manifesta congregacionalmente. Deus nunca se manifesta levantando uma nação. Deus nunca sopra o vento levantando um país, uma cidade. Deus sempre começa através de um homem ou de uma mulher no particular com Ele. São essas as manifestações. Quando você vê uma manifestação numa cidade, pode saber que houve um homem que ouviu Deus. Quando você vê uma manifestação numa nação, houve uma mulher, houve alguém que parou para ouvir Deus. Amém. E quando ele fala, aí de novo sopra o vento. Estamos numa época de silêncio. Estamos numa época urgente de silêncio para ouvir o que ele está dizendo. Não porque hoje é dia 1º de janeiro, mas porque hoje é o dia que o Senhor fez para nos alegrar e nos regozijar nele. É um dia de honrá-lo. Nesse dia, aprenda, Deus quer honrar você à medida que você honre Ele. Deus quer revelar-se a você à medida que você honre Ele. Silencie diante dele para ouvir o que Ele está dizendo. Ele vai lhe dar uma direção. Quando Ele lhe der, irmãos, olha, disse, quando o Senhor fala, quem não profetiza? Quando o Senhor falar ao seu coração, ai meu irmão, pela misericórdia, não guarde segredo, não fique calado, senão baixa a pressão. Saia com tudo, mas diga em alto e bom som e proclame, porque você vai ver que a proclamação, quando vem no tempo certo, na hora certa, ela vai rompendo as barreiras, ela vai quebrando os ferrolhos, ela vai destruindo as portas, ela vai quebrando e ninguém mais pode parar você, porque você é um porta-voz da voz de Deus. A Bíblia diz, voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. No meio de um deserto, estava um homem lá dizendo, arrependei-vos, raça de víbora, arrependei-vos. E a Bíblia diz, ele estava preparando o caminho. Aonde? João Batista estava esperando uma oportunidade do rei. João Batista, a primeira oportunidade que João Batista teve com o rei, cortar a cabeça dele. Antes tivesse ficado no deserto. Porque todos estavam indo lá para serem batizados. Quando ele veio para a cidade e foi para o palácio, cortar a cabeça dele. Voz do que clama no deserto. Eu acredito, irmãos. A mídia tem o poder de cortar a cabeça de muitos líderes. E ela tem feito isso.